Olá, eu sou a Juliana Flitos do canal Colorindo Sonhos e hoje eu vou trazer a segunda parte do nosso colorido no Summer Nights, livro da Hannah Carlson, e eu vou continuar aqui esse relógio. Então, eu vou continuar colorindo, seguindo a ideia da Lê Oliveira Castilho, no estilo vintage, nesse relógio. Então, quem ainda não viu essa parte aqui da madeira, o vídeo já está disponível aqui no canal. Eu vou deixar aqui no íconezinho de informação, passando o link do vídeo. E hoje eu vou fazer com vocês aqui o restante do colorido. Então, quem quiser conferir comigo como vai ficar essa página, já deixa o seu like, se inscreva se você não for inscrito, ative o sininho de notificação para que vocês sejam avisados todos os vídeos novos. E vamos lá. Bom, então, para iniciar aqui hoje o nosso colorido, eu vou começar aqui pelas folhas, pelas flores que tem. E como esse desenho, ele tem o mesmo estilo de flor e folha, então eu vou fazer algumas aqui com vocês, mas elas vão ser, todas que for do mesmo estilo, elas vão ter a mesma cor. Então, eu vou fazer um pouquinho com vocês e depois eu adianto o restante para o vídeo não ficar muito cansativo. Eu continuo utilizando os lápis da Giotto Supermina, o meu é o de 36 cores, e eu vou passar aqui para vocês as cores das folhas que eu vou utilizar. Então, se tiver alguma variação de cor, eu também passo para vocês na hora que eu estiver fazendo aqui o colorido. Então, as cores que eu vou utilizar, o 16, que é o mesmo verde que eu usei aqui para fazer o fundo, o 8... vou utilizar o 20 e vou utilizar o 36. Então, aqui são cores fáceis de achar em outras marcas de lápis de cor, caso vocês não tenham o Giotto. É um verde, mais ou menos no estilo do verde pinho. Esse daqui é um tom de ocre. O 20 é um verde esmeralda e é o lápis preto. Então, é bem simples. Vamos começar? Bom, então, vamos começar aqui. Eu vou fazer com vocês esse pedacinho aqui, que eu acredito que ele se repete aqui no lado de cima. Então, eu vou começar pela cor 8, que ele tem um tom meio amarelado. Então, eu vou fazer uma camada, mas só de um lado da folha. E assim, com a mão bem leve, fazer uma camadinha bem... só para deixar ele com esse tomzinho amarelo. Agora, eu vou utilizar a cor 16 e eu também vou passar fazendo aqui mais uma camada leve. E eu vou passar em cima desse amarelinho, misturando essas cores. E aí, eu completo a folhinha com ele. Agora, nós vamos utilizar o lápis preto, e eu vou utilizar o lápis preto aqui nessas folhas, porque eu quero misturar, e para atingir a cor que eu queria para elas, eu precisava de uma base escura, e eu consegui isso utilizando o lápis preto. Aí, eu faço aqui, ó, uma sombrinha nos lados onde eu quero que tenha essa sombrinha, onde eu quero que fique essa cor mais escura. E eu preencho aqui toda essa parte, também sem forçar muito, porque a outra cor vai vir por cima dela, então não pode forçar muito a mão. E agora, eu vou utilizar o 20. E aí, eu vou passar exatamente em cima do preto, saindo, né, esfumando aqui, misturando com a cor mais clara, para não ficar muito marcado. Olha como dá uma grande diferença quando o verde, ele está aqui sem o preto e com o preto. Então, ele fica com a tonalidade que eu queria mesmo para essas folhas.
Agora, eu vou retornar com o 16 e vou fazer uma camada em cima da folha toda. E olha só, então, como ficou essas folhinhas. Agora, eu vou retornar um pouquinho com lápis preto, trabalhando aqui na sombra dessa flor que tem, né? Eu faço aqui o contorninho. E se eu quiser escurecer mais alguma partezinha da flor, da folha, eu também posso já nessa etapa. E com o 8, que é o amarelinho, eu só faço Passo só um pouquinho aqui na ponta, né? Pra ele dar uma iluminada. E é assim que fica essas folhinhas. Elas, das inspirações que eu busquei sobre o estilo vintage, eu vi que a maioria das folhas, elas têm uma tonalidade assim meio opaca, né? Então, e escura também, não é nada muito brilhoso, um verde muito vivo, talvez, né, por estar seguindo aí esse padrão de ser uma coisa bem antiga. Então, por isso que eu quis fazer elas assim mais escurinhas também, para que elas não se misturem muito com o fundo e fique uma coisa muito igual. Agora, eu vou fazer essas aqui mais compridinhas com vocês. Elas eu vou utilizar para iniciar o 16 e vou fazer uma camada também nela inteira. Vou utilizar um pouquinho do 08 também, só de um lado, o lado que eu escolhi para ser o lado da luz. E aí, novamente, com o preto, eu faço no lado oposto uma camada também, sem forçar. Não quero deixar ela preta, então, só mesmo uma leve sombra. E agora, sem avançar muito, eu vou utilizar o 20 em cima do preto. E aí, novamente, eu retorno aqui com o 16. Então, olha só como está ficando. Eu não testei com cinza escuro para ver se ele consegue substituir o preto, mas eu vou fazer esse teste aqui junto com vocês. Não tinha testado assim antes. Eu vou fazer esse teste junto com vocês, porque eu sei que tem algumas pessoas que têm, assim, um pouco de receio de usar o lápis preto e acabar ficando muito escuro, né? Então, eu vou testar aqui junto com vocês, usando aqui o cinza escuro, que é o 34, nessas folhinhas aqui, tá? Então, mesma coisa, aqui, ó, no meio tem uma parte que eu não tinha feito o fundo, né? Essa parte cinza que nós fizemos no vídeo anterior, então, eu já vou preencher. E aí, eu vou fazer aqui essas duas com vocês, usando o cinza no lugar do preto. Então, o processo vai ser o mesmo, só que ao invés de eu usar o preto, eu vou usar o cinza. Bom, agora eu fiz a camada com o 8 e o 16, que são esses dois tons de verde mais claro. Vou utilizar agora o cinza para fazer aqui essa sombra, para ver se dá certo também com o cinza. Bom, então, com cinza ficou assim. Pode-se usar, sim, com cinza, caso vocês tenham receio de usar o lápis preto, por ser pequenas as folhas, mas eu, particularmente, ainda sou do time do lápis preto. Vou fazer aqui uma sombrinha a mais com o lápis preto, que eu acho que fica faltando, vamos dizer assim.
Eu sou muito do time do lápis preto. Prontinho, então. E aí, assim, eu vou fazer todas essas folhinhas, né? Desse mesmo modelo, eu vou fazer assim, dessa mesma cor. E aí, eu passo aqui pra essas outras que são diferentes. Bom, então é assim que vai ficando as nossas folhinhas. Gostei bastante do resultado, achei que ficou bem, né? Não se misturou com o fundo, então eu achei que ficou bem legal, da forma que eu queria. E enquanto eu estava colorindo, eu tive uma ideia, e eu não sei se essa ideia vai dar certo ou não. Então, eu vou fazer aqui com vocês e ver se dá certo ou não. A minha ideia é a seguinte, porque assim, seguindo ainda as referências, né, que eu busquei sobre, né, o estilo vintage, eu percebi que as folhas, flores, elas têm, assim, um tom bem esmaecido, né? Então, a minha ideia aqui é, além dessas cores que nós já estamos usando, utilizar também um lápis branco. Porém, o lápis branco da Giotto Supermina, ele é super branco. E talvez ele vai deixar esbranquiçado demais e eu não vou, talvez, conseguir corrigir. E aí, por isso, então, eu vou escolher aqui um lápis branco, ó. Peguei aqui o meu da Faber, o Eco Grip, que é um lápis que eu gosto bastante de usar. E aí, eu vou passar o lápis branco em cima dessa folhinha que eu vou fazer agora e vamos ver se ela vai ficar bonita ou não. Bom, gente, eu sou assim, as ideias vão surgindo no momento que eu tô colorindo. Eu faço vários testes, escolho cores, separo as cores, mas tem coisinha que surge assim no momento que eu tô gravando e eu quero mostrar isso pra vocês, que muitas das minhas ideias, elas nascem aqui. Eu e vocês aí na câmera, eu falo, putz, tive uma ideia, vamos ver se dá certo. Então, tô aqui, passei as duas primeiras cores, vou seguir da mesma forma. Aí, eu vou passar o preto agora. E teve uma folhinha aqui, acho que foi essa, eu acho que eu forcei um pouquinho preto demais e ficou muito marcado o preto. Eu não quero que isso aconteça, então tem que tomar cuidado aí nessa parte do preto, pra ir realmente só esfumando aqui o preto, pra não ficar muito pretão. Se der certo e eu gostar dessa ideia, eu talvez passo isso em todas as outras folhinhas. Ou então, fica como uma opção também para quem gosta de usar o lápis branco, né? Agora, eu vou aqui para a última cor, que é o 20. Bom, então, vamos aqui, ó, utilizar o lápis branco. Esse é o da Faber. Ele é mais sequinho, né? Então, eu acredito que vai dar um efeito legal. E eu vou passar em cima de toda essa folhinha. E aí, só pra dar um realce, né? Pra ele não ficar tão esbranquiçado, o 16 eu faço mais uma camada. Olha só, então, como ficou. Ficou realmente bem esmaecido, da forma que eu tava pensando, mas eu ainda prefiro essa ideia inicial. Mas fica de dica. Eu acho que ficou bem bonito, não ficou feio. Achei que ficou bem legal num conjunto, assim, num arranjo de flores. Eu acho que vale a pena testar essa ideia. Eu vou marcar essa ideia também para eu testar e utilizar em outros coloridos. Bom, então, vamos agora
fazer aqui, eu vou completar, né, esses daqui, que são iguais a esses que eu já passei, e aí nós voltamos pra fazer esses aqui que são diferentes. Bom, então, olha só como ficaram aqui as nossas folhinhas, né? Essas mais verdinhas escuras. Agora, para essa daqui, eu vou utilizar o 8 e eu vou preencher toda ela. Certo? Então, feito isso, eu vou utilizar o marrom, que é o marrom mais escuro que tem na caixa, ele é o 33, e eu vou fazer a bordinha só do lado de baixo. Olha, eu espero que vocês consigam ver. Agora, eu vou utilizar a cor 31 e vou sair aqui desse marrom e aqui, onde elas estão presinhas, né? Também fazer ali um esfumadinho. E aqui eu avanço um pouquinho mais aqui pro meio da florzinha. Ainda com a cor 31, eu vou fazer aqui essa parte do meio, mas bem de leve, porque depois eu vou voltar com o 08 e vou preencher aqui esse meio. E olha só como vai ficar todos esses raminhos, né? Vão ser feitos da mesma forma. Então, olha só como ficaram elas. E agora, eu vou fazer essas daqui, que eu acho que são folhas também. Bom, para essas daqui, eu vou utilizar um tom de verde mais claro, que é o 17. Vou utilizar o 19, que é um tom de verde, e novamente o 8. O 8 eu vou usar bastante aqui. Vou iniciar aqui com o 17, e aí eu vou fazer aqui já esse centrinho dessa folha. Será que é uma folha ou uma flor? E agora? Não sei, vou pintar como se fosse folha. Vou pintar como se fosse folha. Aqui eu vou fazer a voltinha, indo até aqui em cima e deixando essa parte em branco. Deixar todas as pontinhas dela sem colorir. Com o lápis verde, eu vou fazer como se fosse a sombra delas. Aqui, por exemplo, eu podia ter avançado um pouquinho mais com esse verde. E aí, eu vou agora, saindo desse verde mais claro, deixar essa pontinha mais amareladinha.
E aqui no centrinho eu vou passar mais um pouquinho de verde pra ele dar essa boa escurecida. Retorno aqui um pouquinho com o verde mais claro. Misturando ali com o amarelinho da ponta. E aí, aqui, eu vou utilizar o 19 e o 17 aqui na área de luz. Então, elas vão ser feitas dessa forma, um verde mais claro. E aí, é assim que eu vou fazer todas essas aqui. Então, olha só como ficaram essas folhinhas. E aqui atrás, né, tem um pedacinho que também é uma flor dessas aqui, mas essa flor está em cima dela, então só tem um pedacinho ali. Eu vou fazer ela agora. E aí, ela tá muito escondida, então ela não vai ter essa área de luz, né? Então, eu já vou começar direto com o 16. Ela até tem um pequeno espacinho que dá pra gente colocar uma luz pra ficar bonita. Mas a maioria vai ser sombras. Olha que legal também deixar ela bem mais escura pra dar essa impressão, né, de que ela tá bem abaixo, tem bastante coisa em cima dela. Fica também muito legal. Então, agora, eu acho que eu já passei todas as folhinhas pra vocês. Bom, então vamos retomar aqui. Fechei o livro pra mostrar pra vocês que eu já fiz todas as folhas, essa folhagem que tem aqui em volta. Já deixei todas prontas para que vocês tenham uma visão melhor do colorido. E aí, agora eu vou passar para vocês as flores. As cores que eu vou utilizar para fazer essas flores são o 05, o 29, que é um tom lindo, meio rosado, muito bonito. Vou utilizar também o 07, que é um tom de rosa, e o 02, que é um amarelo mais clarinho. Então, são essas as cores que eu vou utilizar aqui nas nossas florzinhas. Também, eu vou utilizar a caneta branca para fazer alguns detalhes aí nessas pétalas que eu tô pretendendo fazer. Bom, então, eu vou iniciar utilizando a cor 29. É uma cor muito bonita, um rosa muito bonito. E eu vou iniciar aqui por essa flor. Eu vou saindo aqui de perto do miolinho. E eu vou preenchendo ela mais ou menos até a metade, mas eu quero que ela fique bem clarinha aqui. Eu até vou voltar com mais uma camada, já para deixar aqui embaixo um pouco mais escuro. Vou utilizar o 07. E vou deixar uma boa parte em branco. Vou utilizar aqui o 05. E com o 05 eu já dou uma misturada nessas duas cores, deixando essa pétala com esse tom mais esmaecido. E agora com o 02 eu faço só uma bordinha, escolhe um lado e também não precisa ser todas pro mesmo lado, tá? Só uma bordinha amarela. Então, eu vou fazer aqui o mesmo processo em todas as pétalas e aí eu volto vendo se eu preciso arrumar mais alguma coisinha.
Então, olha só como ficou. Agora, eu vou utilizar aqui a caneta branca e vou cobrir essas linhas, pra ela ficar com a borda bem branquinha. E agora, eu vou deixar secar, não vou mexer aí nessas bordinhas por enquanto. E aí, depois que secar, se for necessário, pode fazer mais uma camada, caso não cubra totalmente a linha. Agora, eu vou fazendo aqui essas pétalas menores que tem aqui já próximo do miolo. Eu vou fazer elas, eu vou utilizar o 0,5, vou cobrir elas todas. E com o 29 também, eu vou saindo aqui de perto do miolo e avançando um pouquinho. Aqui é bom o lápis estar com a ponta mais fininha, para ficar mais bonito. Deixando também ali essa bordinha mais clara. Agora aqui dentro, para o miolo, eu vou utilizar a cor 28, que ele é um vinho. E vou utilizar o lápis preto também. Eu quero que esse miolo seja mais escuro, para essa florzinha, as pétalas dela ter mais destaque. Então, eu vou fazendo aqui a voltinha, eu escolho um lado, vou escolher esse lado aqui de baixo. E aí, a hora que eu estiver chegando aqui, eu já começo a clarear. Dessa forma. E aí, pra dar uma escurecida, eu vou utilizar um pouco do preto. E retorno com o 28. Aqui dentro, para o lado de dentro mesmo, eu vou esfumar o preto. E vou fazer a mesma coisa. Agora, eu tô usando aqui o 28. Agora, com o lápis branco, eu passo aqui e aqui dentro também. E agora, com a caneta branca, eu faço um pontinho de luz ali. Certo, agora eu acho que a caneta já está seca, então vamos voltar aqui trabalhar nessa bordinha. Em algumas pétalas ficou amarelo demais, não é como eu gostaria. Então, eu vou voltar com um rosa, que é o 07, e vou misturando aqui essa cor no amarelo. Vai criando uma tonalidade muito bonita também. Não precisa cobrir totalmente o amarelo, se você tiver o mesmo problema que eu tive aqui, tá? Só um ladinho, deixando ali ainda uma pontinha amarela. Agora, vou voltar aqui com o 29. E aqui no meio, na própria ilustração, tem um risquinho, né? Um tracinho aqui. E eu só vou fazer esse tracinho. E olha só como ficou, então, a nossa florzinha. A caneta branca que eu tô utilizando é a caneta da Atriz, ela é uma excelente caneta branca. Mas vocês podem utilizar aí a que vocês tiverem em casa, que vocês estiverem adaptados a usar, tá tudo certo. Agora, para essa flor aqui, ela já tem um formatinho diferente, então eu quero trabalhar, mesmo que seja com as mesmas cores, mas aplicando, né, de uma forma diferente. Então, eu vou daqui de fora, utilizando 29 para o centro, e também sem avançar muito, eu vou fazendo risquinhos.
são golpes de lápis, então a ponta tem que estar fina. Já apontei o meu aqui um pouquinho, pra ficar mais bonito o efeito. Agora, aqui na bordinha, eu dou uma escurecida também com o 29. E agora, eu vou utilizar a cor 05. E aí, eu começo a sair aqui, não muito lá da ponta, mas aqui do meio. Também fazendo risquinhos, deixando esse centrinho aqui, perto do miolo, bem claro. Eu vou retornar e escurecer um pouquinho mais essas pontas. É o 29 ainda. Aí, aqui no meio, onde tem essas marcaçõezinhas da pétala, levemente, com o 29, eu vou esfumando movimentos circulares. E aí, se vocês quiser, pode passar o lápis branco. Com o lápis preto, bem aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, atrás dessa florzinha tem um vãozinho ali onde eu não tinha feito o sombreamento com o cinza. Então, eu vou já utilizar o lápis preto, porque é uma área que tá muito escondidinha. E também vai ajudar com que essa flor, ela se sobressaia aqui. Tem a sombra do relógio em cima dela. E aí, essa sombra, sim, eu vou fazer com o cinza, né? Pra não passar um pretão aqui em cima dessa flor rosinha. Mas entre aqui as pétalas, em cima das folhas, aí sim, eu vou utilizar o preto, que é aí onde eu vou dar volume pra essa florzinha. Agora, pro miolinho, eu vou utilizar o amarelo, que é o 02. E com o 29, eu vou fazer alguns risquinhos que tem aqui. Não precisa fazer todos, é só pra dar um charminho mesmo e não ficar só a cor amarela ali no meio. E olha só como ficou. Como essa borda dela é mais escura, eu não vou passar a caneta branca aqui. Então, ela vai ficar assim. E aí, aqui na pontinha, eu quero que ela fique mais escurinha, vou fazer mais uma camada. E é assim. Conforme vocês for colorindo, se quiser fazer mais uma camada, achou que ficou claro, vá mexendo até que vocês estejam satisfeitas, né? Com o resultado do colorido de vocês. Então foi assim que ficou essa, achei que ficou linda essa. E agora essa pequenininha que temos aqui, né? E aí, todas as outras flores da ilustração são iguais, aí eu vou fazer da mesma forma. Vou colorir essa aqui com vocês, e aí eu trago pra vocês já esse colorido finalizado, para que vocês tenham, assim, uma visão geral do colorido, tá? Pra essa florzinha, eu vou utilizar o 07, tomzinho de rosa. E aí, com o 29, que é um rosa mais escuro, eu vou fazer aqui o contorno desse miolinho em cima das pétalas.
Eu já vou utilizar aqui também vou usar o amarelo pra fazer esse miolinho. E eu vou utilizar um tom de marrom, que é o 33, que é o marrom mais escuro, pra não usar o preto aqui. E agora eu também vou passar aqui a caneta branca nas bordinhas dela. Bom, agora ela já está mais seca, com a mesma cor, o 07. Eu vou puxando um pouquinho aqui, mas assim, com a mão bem leve, só pra deixar um pozinho do lápis ali. E dar essa impressão que eu quero na florzinha. Aí, eu mesma vou fazer com o lápis preto do lado de fora que eu fiz aqui nessa flor, pra dar mais destaque pra ela. Bom, então, olha só como ficou bem fofinha ela. Posso fazer também aqui, ó, onde eu deixei mais claro, um pontinho de luz. E aí, só pra finalizar o nosso fundo aqui de flores, folhas, eu quero utilizar uma caneta dourada pra fazer essas bolinhas. Eu vou utilizar essa minha da Flash Pen. E todas essas bolinhas aqui, elas vão ser douradas. Vou fazer aqui em todas as bolinhas. Bom, pessoal, então foi assim que ficou aqui as minhas flores, todas coloridas, todas da mesma forma. E eu espero que vocês tenham gostado aí das flores, folhas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder. No primeiro vídeo eu já deixei as cores que eu usei para fazer a madeira e nesse vídeo eu também vou deixar as cores que eu utilizei para fazer tanto as flores como as folhas. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu vou ficando por aqui. O terceiro vídeo vai ser do relógio. Eu imaginei que eu ia conseguir fazer tudo nesse vídeo, mas pro vídeo não ficar muito longo e cansativo, então vai ter a terceira parte, colorindo o relógio e finalizando aqui a nossa ilustração. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos. Não deixe de se inscrever, ative o sininho de notificação para que vocês sejam notificados dos próximos vídeos. E é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo.